Olá, queridos professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Jairo, sacerdote, e estarei aqui estudando com você mais uma lição de número 3, que tem por título A Cintileza da Imoralidade Sexual. Portanto, nós iremos mergulhar nessa lição. Eu queria chamar a sua atenção, meu querido professor, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, para que juntos possamos construir aqui pensamentos e possamos viver momentos maravilhosos extraídos dessa nossa lição. Lição essa comentada pelo nosso pastor José Gonçalves, e teremos aqui a oportunidade de aqui pesquisar, buscar e compreender aqui a proposta desta lição. Bem, a minha proposta desta videoaula é trazer aqui trazer uma síntese da nossa lição, para que possamos criar mecanismo para melhorar as nossas aulas na sua igreja, na sua classe, e você possa desfrutar de uma lição maravilhosa com um tema maravilhoso. Bem, a nossa lição, o texto áureo da nossa lição está embasado aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, que diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A verdade prática, que é o resumo da nossa lição, está escrito assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Casamento constituído por Deus. Deixa isso claro lá para os seus alunos, tá bom? O nosso texto, que nós iremos embasar nossa lição, fundamentá-la, está em duas cartas. A primeira carta é o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 15 até o versículo 20. E a segunda carta está em Romanos, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28. Esse será as nossas duas cartas, onde nós iremos fundamentar toda essa nossa lição, trazendo aqui para os nossos irmãos, alunos, tá bom? Um conhecimento para desenvolver na sua classe, na sua igreja, como também aí onde você está compartilhando, ensinando essa lição. Talvez você vai estar me ouvindo em seu carro, no seu trabalho, onde quer que seja, que você possa desfrutar dessa lição. Bem, quem tem a oportunidade de estar com a caneta, um lápis, um papel na mão para anotar alguma coisa, acredito que é de suma importância, pois estamos em uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Gente, o nosso plano de aula da nossa lição tem a nossa introdução, tem aqui alguns métodos que nós precisamos alcançar, e os objetivos da nossa lição são muito claros para que possamos alcançar. Eu costumo dizer que todo marinheiro, quando ele sai com o seu navio, ele sai não para ficar vagando no oceano das incertezas, mas ele sai buscando, entendendo que ele precisa chegar no seu porto de destino. Bem, como nós também, professores, precisamos entendermos que a nossa lição, ela precisa ter o seu meio, começo e o seu final. Nossa lição, ela precisa que os objetivos dessa lição sejam de forma clara, lúcida, alcançada, para que todos os alunos, para que todos que vão estar assistindo a videoaula possam entender qual é a proposta dessa nossa lição. Bem, os nossos objetivos que buscaremos aqui alcançar são 3 objetivos. Dentre eles, explicar. O primeiro objetivo nosso é explicar a revolução sexual
na sociedade atual. A sociedade está vivendo uma revolução aí sexual, não de agora, mas de alguns já anos para trás, vivendo a revolução sexual. Segundo ponto, nossa lição, nós iremos pontuar aqui a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Esse segundo ponto, eu acho muito profundo e precisamos mergulhar aqui. E no terceiro ponto, nós iremos fechar nossa lição, iremos apresentar aqui o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Qual é o padrão que Deus se agrada? Qual é o padrão que a sociedade se encaixa, que não fere nenhuma pessoa na sociedade? Então a gente vai aqui olhar e eu desejo que vocês possam mergulhar com profundidade. Bem, a nossa introdução, o nosso objetivo dessa lição é destacar o processo aqui de distorção da moralidade sexual, né, que atinge a sociedade atual e que vem passando aí como um rolo compressor, tentando distorcer todos os padrões bíblicos que a sociedade tem até hoje. Então a gente vai aqui observar essas distorções, apresentar o padrão bíblico da moralidade sexual cristã. E a gente tem a proposta de apresentar o padrão. Na verdade, esse padrão bíblico já existe, nós só iremos aqui enlacar e de uma maneira muito clara, elucidar isso na cabeça de todos que estarão participando desta nossa aula. Bem, primeiro ponto da nossa lição, vamos falar aqui sobre a revolução sexual. A revolução sexual. No segundo ponto da nossa lição, iremos tratar aqui as principais distorções da sexualidade sadia. E no terceiro ponto da nossa lição, iremos observar os padrões bíblicos para uma sexualidade sadia. Então nós iremos perceber aqui as revoluções, vamos perceber as principais distorções e no final iremos apresentar o padrão bíblico que a sociedade precisa entender e abraçar, como já abraçou e abraça até hoje, aqueles que são conservadores, que não querem viver uma baderna, uma banalização, né? Então, a gente vai aqui observar a sutileza da imoralidade sexual. Se você desfruta de um quadro, se você desfruta de uma tela, você pode colocar na tela o tema, chamando a atenção para a expressão sutileza e a expressão imoralidade da sexualidade, para que o seu aluno possa entender a proposta desta lição. Então vejamos aí o primeiro ponto da nossa lição, a revolução sexual. A revolução sexual. E dentro dessa revolução, o nosso comentarista José Gonçalves, pastor José Gonçalves, ele destaca 2 pontos. Primeiro ponto, um novo paradigma para essa sexualidade. Um novo paradigma para essa sexualidade. E o segundo ponto, ele aborda sobre a quebra de um tabu. A quebra de um tabu. Vejamos que como é essa revolução sexual e como é o padrão, e como agora eles estão desejando um novo paradigma. Bem, o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais, tá? Deixe isso claro para os seus alunos, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Então os valores aqui morais eram extraídos da Bíblia, tá? Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado,
e que, portanto, deveria ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Então, era essa a ideia, era essa a visão. Tá? Os parâmetros estabelecidos era para a glorificação de Deus. E quais esses parâmetros estabelecidos? Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, ou seja, homem e mulher casados e o homem ter só uma mulher e não ter várias, monogâmica. Então, dentro dessa proposta, essa é a ideia partindo do princípio bíblico, partindo do princípio extraído pela palavra de Deus, aonde por anos e séculos vem moldando de forma moral a sociedade. Só que aí aparece nos anos de 1968 um movimento chamado de Movimento de Maio de 1968. Esse movimento de maio, ele vai trazer outra proposta de sexualidade. E aí vai colocar sobre o relativismo, a ideia de relativismo, né? E vai tentar aí quebrar esses padrões heterossexuais monogâmicos e implantar aí uma vida sexual relativista, tá bom? Nesse segundo tópico aqui, ponto, a quebra de um tabu, a partir dos anos 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. As mudanças começam a aparecer sociais, e com essas mudanças sociais, chega até a casa dos brasileiros, da comunidade, chega o quê? É a chegada da TV, trazendo uma contracultura. Essa contracultura que a TV traz com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Quando a televisão chega, a TV chega, ela chega trazendo uma contracultura que foge dos padrões bíblicos que nós tínhamos, pois essa postura e essa forma que eles criam, traz a TV, aparece com muito mais clareza, com muito mais explícito na frente de todos, jovens, crianças, tal, e etc., cenas públicas de nudez, outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto. Então, quando a TV ela chega trazendo esses principais tópicos que aqui nós citamos, né? A cena de nudez em público, outras formas de sexualidade, não sendo a forma padrão heterossexual. Ele traz a legalização do aborto e aí vai entrando nas famílias, entrando nos lares e mudando aquela cultura ocidental, cristã, judaica, que as famílias tinham abraçado. Então, a partir desse movimento que foi em Paris, e os jovens das universitários, eles estavam querendo que liberasse, eles estivessem na mesma sala com os homens, no mesmo quarto, homem e mulheres juntos. Então eles brigavam, queriam, e esse movimento foi para aderir a essas situações, né? A partir dessa época, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrada. Então esse movimento começou a olhar para a forma, né, para a forma que a prática sexual cristã judaica abraçava. Eles olham e dizem: essa prática temos que quebrar esse tabu e temos que implantar uma nova sexualidade. E aí eles vêm com essa proposta, né, de uma nova sexualidade, de viver uma vida sexual de qualquer jeito, qualquer maneira, qualquer pessoa,
e assim implantando essa natureza. A relação sexual entre pessoas solteiras, eles viam dentro desse prisma. O relacionamento extraconjugal, e a homossexualidade passa a ser vista como algo assim mais natural. Então, depois que esse movimento é implantado, e aí chega até a década de 80, e na década de 80 já está ganhando mais força, mais corpo esse movimento, e ele vai quebrando os tabus, como ele chama. E aí ele faz com que a sociedade veja essas práticas, esse comportamento de maneira natural, de maneiras tão natural, tá? E é isso que eles querem, é isso que eles intentam, que a sociedade veja esses padrões de maneira natural. E isso não é distante nosso. Vocês veem hoje que hoje a esquerda, ela tenta implantar na sociedade algo tão que vai ferindo os nossos padrões, e eles julgam ser algo, comportamentos normais. E quando alguém olha para esses comportamentos e não adere a esses comportamentos deles, eles têm a pessoa como homofóbico, como pessoas que são ultrapassadas, são mente fechada, dessa natureza. Mas prefira sua mente fechada para essas coisas do que você está ferindo, você está indo contra uma vontade de Deus, um princípio bíblico, tá bom? Então, observe aí e chame a atenção dos seus alunos para esse ponto, querido professor, aborde mais aí e dê uma pesquisada nesse movimento chamado esse movimento de maio de 1968. Pesquise sobre isso, eu acho interessante, você terá mais subsídio para a sua aula com seus alunos. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Então esse movimento trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Então os jovens hoje, eles não querem casar, mas querem fornicar, viver uma vida sexual ativa, porém sem casar, fugindo dos padrões bíblicos. Então, vamos lá para o segundo ponto da nossa lição, que é as principais, o nosso comentarista coloca aqui, as principais distorções da sexualidade sadia. As principais. E quais seriam essas principais distorções da sexualidade sadia? Qual é essas principais da sexualidade sadia? Então a gente vai observar aí algumas principais sexualidade aí, tá bom? Vamos observar aí. A primeira é a prática da fornicação. A primeira é a prática da fornicação. Então, essa distorção, ela passa por, primeiro, a prática da fornicação. E o que seria essa expressão fornicação, meu caro aluno, meu caro professor que está aqui? A expressão fornicação vem da ideia do grego porneia, que porneia que é nada mais do que pornografia. Então, a proposta dessa distorção é levar os jovens à pornografia, tá bom? De uma maneira de viver uma vida pornográfica, tá certo? Sem nenhum consentimento pela Bíblia, sem nenhum consentimento pelo casamento, mas viver uma vida pornográfica de maneira tão obscura. Significa qualquer tipo de ato sexual, uma vida pornográfica, qualquer tipo de ato sexual, considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Então essa ideia de fornicação é porneia, que vem da ideia do grego de pornografia, que a pornografia passa por esse caminho de qualquer tipo de uma vida sexual considerada pecaminosa, incluindo adultério, prostituição, impureza, como também a chamada de fornicação. Então,
É algo muito sério isso aqui, muito sério, muito sério. E essa prática pecaminosa é extremamente maléfica, maléfica para a vida cristã e a vida da comunidade, tá? É uma influência má, porque vai desonrar aquilo que Deus projetou. Então, essas distorções e essas variáveis que está aparecendo hoje, formas aí de sexualidade, fora do casamento, nós entendemos isso como fornicação, porneia, pornografia, que é adultério, uma vida pecaminosa, de prostituição, de impureza, uma situação maléfica. Tá? Então, fechando tudo, essa ideia é uma ideia maléfica que vai contra os princípios judaico-cristãos inseridos já na comunidade. Bem, o segundo ponto é adultério. Não é crime, mas é pecado. Há um tempo atrás, o adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a legislação entender que não era mais crime, então revogou essa lei. Mas o adultério não é crime, mas elucide isso na cabeça do aluno. O adultério não é crime. Era antigamente, hoje não é, mas o adultério é pecado. Pecado, tá bom? O adultério é pecado. Então, sendo o adultério pecado, ele vai contra os padrões bíblicos. Hoje é considerado mais um crime, não, mas sim pecado. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veemente a prática do adultério. A Bíblia reprova. Deus reprova, tá? A prática do adultério. O adultério, irmão, não faz bem para ninguém. Bem para ninguém. Bem para ninguém. Nem para quem está, nem para quem sofre o adultério. Então, a gente vê um caso na Bíblia, Davi, quando pecou, adulterou, Deus não escondeu esse caso. Deus deixou claro para nós as consequências que o adultério trouxe. Consequências terríveis, terríveis, terríveis. Mortes por cima ainda. Então, o adultério é algo que fere a santidade de Deus e é reprovado veemente pelo próprio Deus. Tá bom? No terceiro ponto aí, homossexualidade. Uma contradição da ordem natural. Haja vista, irmãos, que esse termo de homossexualidade, alguns dizem que é genético, outros dizem que não, tal, mas pela pesquisa, não é pela Bíblia, pesquisado, tá certo? A realidade tem mostrado, as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Mas já vista que tem casos já comprovados cientificamente, não é eu que estou dizendo, cientificamente, que em uma gravidez gemelar, uma pessoa tem uma tendência, ou seja, ele se comportou dessa natureza homossexual e o outro não. Então não é genética, é comportamental, tá bom? Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação, olha aqui, a reprovação da prática homossexual se dá por conta de estar sendo contrária à ordem da natureza, né, da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceitos. Nós não somos preconceituosos, mas esta prática, tá bom? Essa prática vai contra a palavra de Deus, contra os princípios bíblicos, contra a cultura ocidental, contra a cultura cristã, e essa prática é uma prática
que nós não concordamos. Não concordamos. Mas fica claro aqui que nós não somos preconceituosos. Nós só não estamos de acordo com a prática. Tá bom? Fica muito claro nesse ponto de vista, para que alguém não queira de maneira até maléfica, tentar dizer que a igreja é homofóbica, os cristãos não. Nós somos contrários às práticas. Darei um exemplo para elucidar aqui e fechar esse ponto. Exemplo, um pastor local, um pastor de uma igreja, um advogado, um médico, quando ele foge dos seus padrões, quando ele foge da sua postura, um pastor ele precisa ser honesto, um advogado tem que ser sincero, um médico tem que cumprir ali as suas vocações. Quando eles fogem desse comportamento, a sociedade não vê ele mais com um olhar normal, porque ele fugiu dos seus comportamentos. Então ele tem que voltar para os seus comportamentos para que a sociedade entenda que ele está vivendo os seus comportamentos. Imagine um pastor, ele foge dos seus padrões de honestidade e se vereda por padrões errôneos. Alguém vai dizer, esse pastor ele não é pastor. Por quê? Porque ele não é pastor. Ele tem um título, mas o que vale é o comportamento. Tá bom? Então o comportamento feriu os princípios que rodeia o nome pastor. Então a ideia, os princípios que rodeiam o ser humano, quando esses princípios não são valorizados e são de maneira banalizada, destruída contra os padrões, a pessoa aí, nós não aderimos a essa postura, essa prática. Nós somos contrários a essa prática. Não contrário à pessoa, mas contrário à prática que ele está realizando. Tá? Então, é como se fosse um ladrão. Exemplo, eu não sou a favor que o ladrão roube, tá bom? Eu sou contrário a essa prática. Mas eu gosto que ele roube. Não, irmão. Se ele está roubando, está fugindo das práticas, está ferindo a sociedade. Então, eu não sou a favor dessa prática dele. Eu preciso que eles volte para os padrões normais, tá bom? Então, é dentro desse prisma, tá certo? Mas os crentes é preconceituoso, nós não somos. Nós somos contrários a essas práticas que é uma distorção da realidade. É uma distorção daquilo que Deus fez. É uma distorção daquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Tá bom? Então, é uma prática estranha, distorce. Está aí em 1 Romanos 1, 26. Você vai ver aí, Deus criou macho e fêmea. E quem vereda por outro caminho vai contra a palavra de Deus. Nesse terceiro ponto, que nós iremos chegar aqui, o terceiro ponto é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O padrão bíblico para uma sociedade sadia. E o nosso comentarista, ele aborda aqui 2 pontos, 3 pontos na verdade. Primeiro o sexo atende uma necessidade da criação. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. E o terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Então, o nosso comentarista ele vai abordar aqui dentro desse prisma, tá? O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro padrão, ou seja, primeiro ponto que ele aborda é o sexo atende à necessidade da criação. Isso é importante, chama a atenção do seu aluno, aborde aqui e com mais profundidade. Aperte aqui para que ele entenda e não abra portas para outros pensamentos. Observe. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Disse Deus para o primeiro casal, se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28. Se essa necessidade não atendesse, ou seja, o que Deus fez não atendesse aquilo que ele criou, logo não teria como a sociedade crescer e se multiplicar. E então aqui é necessário percebermos, se Deus fizesse 2 Adão, não tinha como essa necessidade ser atendida, porque Adão com Adão não ia gerar um filho. Se Deus criasse 2 Eva, Eva com Eva, não ia atender a necessidade para a qual o sexo aqui foi criado. Então não ia ter como multiplicar-se.
porque Eva com Eva não se multiplica, Adão com Adão não se multiplica, tá? Então isso aqui nós fecha uma porta, tá? Fecha uma porta para todo outro tipo de sexo ou de sexualidade que não abrange as necessidades, os padrões bíblicos que Deus estabeleceu, tá bom? Então isso aqui é muito sério, pois hoje as pessoas estão achando, querem que acredite que 2 Adão, 2 Eva pode gerar. Não gera, não vai gerar. Não atende a necessidade de Deus. Deus, quando ele fez o sexo, ele disse, olha, é para vocês procriar. Então essa vida que alguns estão tentando ter fora desses padrões, foge da realidade de Deus, tá bom? Segundo ponto aqui, o sexo como complementação e satisfação. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Então essa prática, esse complemento aí, Deus diz, olha, para que não haja espaço, para que alguém não venha veredar e para que alguém não venha distorcer sobre o casal, Deus então disse, precisa casar-se. E casando-se, vai ser uma carne só, e uma carne só, você não vai ter impureza, fornicação, adultério, ou a sexualidade foi para a prática da esfera do casamento monogâmico e hétero, porque a ideia era de procriar. E se alguém precisa procriar, tem que ser um casal hétero, tem que ter um casal monogâmico, para que o plano de Deus, o projeto de Deus, possa ir à frente. E aí a gente percebe que a sociedade está sendo coagida, está sendo de maneira sutil, uma sutileza diabólica, infernal, está tentando mudar essa realidade bíblica que Deus estabeleceu para a vida do ser humano, para o casal na terra. Bem, partindo dessa ideia, partimos aqui para o terceiro ponto, para nós fecharmos a nossa lição. Tá bom? Eu acho bom aqui o professor, o aluno lá, fomentar mais um pouquinho e, tá bom? Gerando uma discussão sadia para que esse assunto vá um pouco mais adiante e você tenha mais como debater, tá certo? Vejamos. O terceiro ponto aqui da nossa lição, o pastoreio cristão e a prática homossexual. O pastoreio cristão e a prática sexual. Caro professor, caro aluno, deixa isso bem claro lá, tá bom? Na sua aula, para que ninguém venha distorcer a sua fala, ninguém venha deturbar a sua fala lá na sua classe ou em qualquer outro lugar. Mesmo reprovando o comportamento sexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Que, portanto, também por ele é amado. Nós estamos entendendo aqui essa proposta, e a proposta, na verdade, nós só estamos reprovando o comportamento, não a pessoa. Fica muito claro, tá bom? O comportamento, ele fere, ele é incompatível com os valores cristãos. E isso fere o nosso comportamento. Então, mas deixamos bem claro que nós não estamos aqui ferindo a pessoa. Nós estamos aqui falando que o comportamento é um comportamento estranho que nós não aderimos, tá bom? A essa prática. Mas que nós amamos as pessoas. Por quê? Porque eles são imagens e semelhanças de Deus. E Deus, de fato, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fechamos aqui a nossa lição. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que por prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre acarreta a expressão da sexualidade. Ensina a ordem a abandonar e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã.
a igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa, tá bom? Esse é o nosso posicionamento. E, por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais, tá certo? Então, gente, aqui estamos falando do comportamento e não da pessoa. A pessoa ela é a imagem e semelhança de Deus, mas o comportamento vai contra os padrões que Deus estabeleceu para a raça humana. Gente, que você possa desfrutar dessa lição, que vocês possam usufruir de maneira poderosa, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Fica aqui minha gratidão e se Jesus não voltar, até a próxima lição, querendo o nosso bom Deus. Deus te abençoe.